beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre primeiro e segundo plano focal. Mas o que é isso? Bom, nas lunetas existem dois pontos, normalmente, onde a imagem converge, né? E são nesses pontos que a gente coloca o retículo delas na hora que a gente constrói uma luneta. O primeiro plano focal é o ponto que fica mais próximo da objetiva e antes do zoom, tá? O segundo plano focal é o ponto que fica atrás do zoom e próximo ao ocular. Só faz sentido a gente falar em primeiro e segundo plano focal quando a gente estiver falando de lunetas com zoom variável ou ampliação variável, tá? Em lunetas com zoom fixo não faz sentido isso porque o posicionamento do retículo em qualquer um dos planos não vai interferir em nada, tá? O que acontece? O retículo no primeiro plano focal, como ele está antes do zoom, o zoom vai ampliar tudo que está na frente dele. Então, o zoom amplia tanto a imagem como o retículo na mesma proporção, tá? Já o segundo plano focal, como ele está atrás do zoom, você pode movimentar o zoom à vontade que o retículo vai permanecer no mesmo tamanho, tá? Eu vou colocar essa imagem aí. Reparem que no primeiro plano focal a distância entre os dots se mantém constante em relação à imagem. Já no segundo plano focal, essa distância entre os dots varia de acordo com o zoom que eu estou utilizando, tá? Se você vai utilizar a luneta fazendo compensação por cliques, você não tem necessidade de optar por um retículo de primeiro plano focal, tá? Você pode, na verdade, utilizar qualquer um dos dois, porque a sua referência aí vai ser clicando, então você sempre vai atirar com o centro do retículo no centro do alvo, tá? Então, quando que um é mais interessante, quando que o outro é mais interessante? Vamos analisar aqui. Bom, as lunetas de segundo plano focal geralmente são mais baratas, tá? Porque para você produzir um retículo de primeiro plano focal, ele tem que ser menor, bem mais preciso. Normalmente ele vem só gravado na lente, tá? Não tem como você usar um retículo com fios e tal. Portanto, a construção de um retículo em primeiro plano focal vai ser mais cara, tá? O segundo plano focal também ele é mais indicado quando você vai usar o retículo do tipo duplex. Porque como você não tem uma escala no retículo, é só a cruz e pronto, não faz muito sentido a gente falar no retículo de primeiro plano focal. Agora, quando que o retículo de primeiro plano focal é interessante? Conforme você altera o zoom, o retículo de segundo plano focal ele vai perdendo holdover, né? Que são as marcações nos retículos que tem escala, que são os retículos 1000 dot, MOA, BDC. Você perde essa proporção. Então, para cada tipo de zoom, para cada zoom, você vai ter que ter um holdover diferente. Como eu vou colocar uma foto aí para mostrar dois holdovers diferentes para uma mesma luneta, variando o zoom. Já no retículo de primeiro plano focal, não importa o zoom que você esteja, o holdover vai ser o mesmo. Então, quando você for fazer seu cartãozinho de tiro, seu duplo card, você vai ter um cartãozinho só para todos os zooms da luneta. Já se você for ficar alterando o zoom na luneta de segundo plano focal, você vai ter que ter um cartãozinho desse para cada zoom que você for utilizar, certo? Uma vantagem do retículo de segundo plano focal é que ele se mantém, o tamanho dele se mantém constante, independente do zoom, tá? Então, por exemplo, o primeiro plano focal, se eu utilizar um zoom muito baixo, às vezes as marcações vão ficar tão pequenininhas que fica até difícil de utilizar elas como referência, tá? E se eu der um zoom máximo, talvez elas fiquem tão grandes que atrapalhe eu conseguir mirar o alvo e também eu começo a perder essas marcações nas bordas, tá? Nas bordas de baixo, dos lados, de cima. Então eu perco um pouco essas marcações aí em volta, certo? Uma vantagem do primeiro plano focal também
é que eu consigo utilizar essas marcações de 1000 dots ou de MOA para estimar a distância, independente do zoom que eu tiver, tá? Se eu vou utilizar o retículo para estimar a distância, independente do zoom, eu consigo utilizar o de primeiro plano focal. Já o de segundo plano focal, eu só vou conseguir utilizar esses dots para estimar a distância quando ela estiver no zoom máximo da luneta, tá? Então, aqui são algumas informações interessantes para você saber na hora de escolher se você quer um primeiro plano focal ou um segundo plano focal, certo? Outra coisa que eu já ia me esquecendo, quando você zera a luneta, por exemplo, a, sei lá, 25 metros, independente se é primeiro ou segundo plano focal, o centro do seu retículo, não importa o zoom que você esteja, vai sempre, quando você disparar, ele vai atingir o centro do alvo, tá? Então, pessoal, vai mais do tipo de utilização que você vai querer, né? Eu, por exemplo, uma luneta de caça, que eu vou utilizar um retículo duplex, ou vou fazer compensações do disparo através dos cliques e não através da compensação visual, eu acredito que o de segundo plano focal seja mais interessante, tá? Agora, se eu vou utilizar a luneta alterando o zoom constantemente, utilizando ele para fazer medições, etc., aí eu já aconselho mais o de primeiro plano focal, beleza? Sobre retículos e planos focais era isso que eu tinha para dizer. Se inscrevam no canal aí e aguardem o próximo vídeo. Um abraço.